TikTok ao vivo nessa hora. Pregador André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás, Centro-Oeste, coração do Brasil, com vocês, né? Nesta hora, né? Por essa rede social, a internet, que para mim é um dos brotos, ramos, a figueira, que Israel iria brotar e brotou em 1948, 15 de maio, é o dia da independência de Israel, acho que é 78 anos, né? Mais 2 anos, vai para 80 anos. Mashiach Yoshua disse: não passará essa geração quando a figueira brotar, mas a figueira brotou em 48, então muitos dizem, e por que ele, Yoshua Mashiach, não regressou, não voltou em 1988? Que 48 com mais 40, que é uma geração, dá 88. Tem gente aí pregando que uma geração é 80 anos, está errado. Nas escrituras, Israel peregrinou, andou em círculos no deserto por uma geração, por 40 anos. Portanto, uma geração é 40 anos. É o salmista Davi diz no Terrilim, no Salmo, que a vida do homem é 70 anos. Alguns chegam a 80 e depois é canseira e infarto, não? Ele não está dizendo que 70 anos, 80 anos é uma geração. O livro de Números, Êxodo, Números, né? É que diz que uma geração é 40 anos. Mas por que ele não voltou em 1988? Porque a profecia não fala só da figueira, fala dos ramos, dos brotos, né, que teria que brotar. Exemplo, a Altan é um broto, a internet é outro broto. O neopentecostalismo, deuteropentecostalismo, porque o pentecostalismo nasceu com Charles Fox Parham, homem branco, né? Com ele começou o dom de falar em línguas, ele examinou com Atos 2 e não encaixou, não casou. Aí ele monta uma escola, porque ele era teólogo, em Topeka, Houston, Texas. William Seymour vira aluno do professor Parham e capta a visão, né, do dom de língua. Naquela época chamava de batismo com Espírito Santo. E aí vai para Los Angeles, Rua Azul, e a coisa explode, né? Porque havia um problema de segregação racial nos Estados Unidos entre brancos e negros, negros e brancos. Os brancos, né? Não podia frequentar o mesmo restaurante, a mesma escola, como o apartheid em África do Sul, né? E aí Deus vai usar esse movimento. Embora William Branham disse também, eu sou pentecostal e os pentecostais é a bola, é a casca que protegia o grão. O grão é a palavra original, a qual eu estou pregando aqui agora. É para onde a mensagem de William Marion Branham, mensageiro do entardecer, de Zacarias 14:7, leva. De onde eu saí? De onde eu venho? Qual foi a igreja que eu mais frequentei? Que no Cacu eu tive 10 anos, na Assembleia de Deus quase 7 anos, mas no Tabernáculo quase 17 anos. Além de que, mesmo no Cacu Felipe, eu nunca larguei a mensagem de William Branham, embora o Cacu dizia que se você tem a mensagem da tarde numa mão e a da meia-noite, o clamor da meia-noite do Cacu na outra mão, se você misturar as duas mensagens,
Aí o Kaku dizia que não dava certo, né? Daria espírito de sapo, coisa híbrida. Mas depois, eu nunca larguei a mensagem de William Branham. Eu fui ver que a mensagem falsa é a do Kaku. Mentiroso, né? Que diz ser profeta, mas é um falso profeta. E a mensagem de William Branham que eu nunca larguei, eu pregava lá dentro. Kaku não queria que pregasse a mensagem de William Branham, mas eu nunca larguei. Porque eu sempre vi o William Branham como um verdadeiro profeta. Numa intervenção do Kaku, ele apagou essas intervenções. Ele disse que o próximo profeta que viria depois do Kaku Felipe iria pregar contra William Branham e contra Kaku Felipe. Kaku está errado. Eu não digo que eu sou profeta, não me vejo como profeta, eu não sou profeta. Eu sou um mensageiro, pregador. Mas eu estou pregando aqui contra Kaku Felipe. E não estou pregando contra o William Branham, embora eu não concordo com tudo que o William Branham pregou. Eu já expliquei aqui. Ele ressachou, recusou o véu, o ósculo santo. Disse que se uma mulher cortasse os cabelos, o marido seria um marica se não levasse no cartório e não desse a carta de divórcio. Eu discordo de William Branham. Que o William Branham dizia que a mulher que corta as pontas do cabelo, o cabelo desonra a cabeça que é o marido. Eu discordo de William Branham. Paulo diz que a mulher que corta cabelos, rapa a cabeça, faz algo vergonhoso, indecente, mas o que desonra, o que faz a mulher desonrar o marido é ela recusar usar o véu. Se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar os cabelos. Se cortar os cabelos e rapar a cabeça é imoral, indecente, vergonhoso, que ela se cubra com o véu. Então cortar cabelo não faz a mulher desonrar o marido, não. O que faz ela desonrar o marido, a cabeça, é recusar usar o véu. Você me entende? Então, o Branham interpretou errado as escrituras, mesmo com a coluna de fogo, mesmo com aquele redemoinho, que o Branham subia para orar no monte, descia um redemoinho como aparecia para Jó e Ove, né? Mesmo com o redemoinho, mesmo com a nuvem, mesmo com a palavra falada, porque o homem é humano, falha, mas as escrituras é infalível. Então o Branham cometeu erro. Como o Branham pregando os 7 selos, vira uma reviravolta, né? Que já tinha pregado os 7 selos na visão de Uriah Smith, o mestre adventista do 7º dia. Aí quando ele recebe a revelação, ele tem que corrigir tudo. E a coisa é assim mesmo. É de glória em glória, é de emoná em emoná, por exemplo. Hoje eu estou a pregar aqui hoje que o William Branham não era Elias. E nem eu sou Elias Elial, que foi enviado para converter os corações dos filhos aos pais, porque dos pais aos filhos foi Jeruanã teve lá, João Batista, né? Que converteu André, que chamou Kefa, Pedro, né? Que você chama de Pedro, mas é Kefa, que converteu Jeruanã, né? O apóstolo, a Xalier, você chama de João. Ele converteu Lucas 1,17, o Malach, mensageiro Gabriel, diz, ou você fala, anjo Gabriel, falou para Zacarias, seu filho vai converter o coração dos pais aos filhos, mas ficou faltando a parte B de Malaquias. Elial vem para converter o coração dos filhos aos pais. É esse profeta que está faltando para Israel. O Branham disse que isso era o ministério dele, mas não era. E nem eu sou. E quem vai converter os filhos é o grande Elial, que virá no período da grande tribulação, porque a grande tribulação Deus vai tratar com 144 mil israelenses, 12 mil de cada tribo. E ainda que Israel, os seus filhos, os filhos judeus, hebreus, israelitas, sejam como a areia da praia, só o remanescente, Romanos 9, 27, será salvo. Então, vai peneirar. E você está pregando para quem? Para o judeu chama de goim, né? Diz que nós somos os goim. Os goim, não judeu. Olha, eles arrumam cada nome, né? Os judeus do judaísmo diz que para mim ser salvo, você ser salvo, você só precisa das 7 leis de Noé, né? Estabelecer
fórum para fazer julgamento, não matar, não roubar. Só 7 mandamentos. Aí o judeu ri e brinca e diz assim, e nós, quando debate com os evangélicos, você vê os podcasts, os debates, você vê, vocês precisam de 7 mandamentos para ser salvo. Os 7 mandamentos de Noé. E nós temos que obedecer 613. Que obedecer 613? O que, gente? Jacob, Tiago, um dos livros que Martinho Lutero tirou da Bíblia, mas depois fez voltar a carta de Jacob, de Tiago. Lá diz que se queres ser salvo pela lei, se quebrares um mandamento, é réu de 613, porque a lei exige perfeição. E o único que cumpriu a lei toda é aquele que os judeus crucificou na cruz, que disse, está cumprido. Mas que a Bíblia diz em Yohanan 5,26, que os judeus queriam matar Yahushua Mashiach, porque ele não só quebrava, violava o dia de sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Essas 2 razões levou os judeus a crucificar Yahushua no Calvário, no Monte Caveira, no Monte Gólgota. Eles disseram, ele quebrou o sábado. Mas, gente, o profeta Moshe, quando desceu com as 2 tábuas do Decálogo, os 10 mandamentos, por acaso Moisés não atirou as tábuas lá e quebrou as tábuas de pedra? E Deus não teve que fazer novas tábuas de pedra? E o que significava aquilo? Que a lei iria passar. Como Paulo diz em Efésios 2,15, a lei, o muro da separação, que separava os 2 povos, os judeus e os não judeus, mas judeus hoje nos chama de goim, os goim. Quem não é judeu, eles dizem é goim. Paulo diz, Deus derrubou o muro, a lei, a Torá, os mandamentos, preceitos, regulamentos, e uniu dos 2 povos, formou um corpo, o corpo do Mashiach, porque entrava e ainda hoje, não sei se alguém vai querer ser salvo, não? Está muito difícil alguém querer ser salvo, porque o homem tem que usar vestido. Não estou dizendo que vestido salva, mas faz parte da salvação. A mulher tem que usar o véu, não aparecer um fio de cabelo. Não estou dizendo que véu salva, mas faz parte da salvação. Tem que beijar o beijo santo. É no ombro? Alguém da Assembleia diz, eu acho que é no ombro. Outro diz, não, é no pescoço. Outro diz, é na bochecha. E se eu te disser que é na boca? O que você vai fazer? Você vai chamar de homossexualismo? Homem com homem fazendo o beijo santo? E mulher com mulher fazendo o beijo santo, o ósculo santo? O ósculo cadó, você vai dizer que é lesbianismo? Eu não estou preocupado com o que o mundo dirá a respeito da palavra original. Acho que ontem eu vinha subindo ali com minha bicicleta, tinha ido no supermercado, alguém gritava nas minhas costas, fariseu, fariseu. Eu acho que é por causa do vestido, né? O vestido faz vários tipos de críticas vir. Você é muçulmano? Ô judeu, ô judeu. Você é mulher? Até isso, não? Você é uma mulher para andar de vestido? Você é padre para usar isso, esse vestido? Então eu não me importo com crítica. Eu não ouço crítica. Ouvi, eu ouço, mas não dou atenção. Eu não presto atenção. Não dou importância. Elas devem vir, não? Elas devem vir, né? A mulher que vai morar no céu, para ela está reservada a túnica. A mulher que vai morar no céu, para ela está reservado ainda no século XXI, o uso do véu sem permitir aparecer um fio de cabelo. Mas aí você quer que eu vire muçulmano, né? Islâmica? Igual a religião do Alcorão, de Mohammed, de Maomé? No momento em que os Estados Unidos quer derrubar o regime dos mulá e atolá, dos xiitas no Irã, dar liberdade para as mulheres voltar como era em 79, com rei, chá, reza palavra, mulher de biquíni, mulher na praia, mulher pelada. Aí você, pregador André Luiz, está a trazer o véu. É porque o véu, ele é 720 anos antes de Maomé nasceu no ano 632, depois de Paulo,
depois de Yahushua Mashiach. O Corão, a religião do Islã, muçulmana, islâmica, as mesquitas, os sheiks, os imãs, os califas, califado, isso vem no século VIII, gente. Os Talmidim, a graça, a verdade, ou como eles diziam lá, a seita chamada o caminho, né? Chamava de heresia, a seita o caminho, isso veio no ano 30 do primeiro século, e o Islã vem no ano 8º. Não tem nada a ver islamismo muçulmano ao Corão com escritura. Foi Mohammed que copiou o véu da Bíblia, só que Mohammed, Maomé, obrigou mulheres solteiras e casadas a usar. Eu não prego isso, eu prego como no bairro Mechiarim, com os Haridim, racídicos, ultra-ortodoxos. É o bairro mais judaico de Jerusalém, Jerusalém. Só as mulheres casadas usam véu. As solteiras com cabelo solto, as noivas com cabelo trançado, mas eu discordo da mulher trançar o cabelo, porque temos escritura na Bíblia de Paulo que proíbe a mulher trançar. E William Branham não deu importância, porque as irmãs perguntou no século XX ao profeta da tarde, podemos trançar? Ele disse que podia. Que hoje ele diz que não vê problema com a mulher trançar o cabelo, que quem trançava eram as mulheres prostitutas. William Branham entendeu que era um problema cultural. Eu não vejo como problema cultural. É mandamento, é mitzvah, não da Torá agora, mas da Brit Hadashah, da Nova Aliança do Novo Testamento. Não quer usar? Não há problema não. O paraíso, o céu, o milênio não vai sentir falta de você não, mulher. Não quer usar o véu, não? Recusa o véu, não? Você recusa a túnica, o vestido, né, homem? Tem problema não, tem uma quantidade certa para morar dentro da cidade celestial, para estar no milênio, né? Formando a noiva da palavra. É porque você não está no número dos escolhidos, né? Dos predestinados, dos eleitos. Que se tivesse, você daria importância, valor às escrituras. Que é o caminho, porque as escrituras é Deus em forma de letra. No princípio era a palavra. Agora eu estava cortando o cabelo de um cliente e ele estava debatendo, né? Ele não está em igreja nenhuma hoje, ele é um desigrejado. Eu já não sou desigrejado, porque eu não acredito em igreja. Eu estou fora das igrejas, porque Mashiach também está fora. Eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta, no portão, está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 18, 21, 22. Então, eu já não acredito em igreja, eu não vou voltar para nenhuma igreja. Minha filha está fazendo catequese, né, para batizar na igreja católica. Ela já foi batizada no tabernáculo, no cacuísmo, né? Que regressão, né? Que regressão. Mas a igreja católica prega Jesus, o tabernáculo da fé, que segue a mensagem mambrana, prega Jesus, a Assembleia de Deus prega Jesus. Na verdade, tá voltando para a mãe, né? Outros meus filhos também estão frequentando a igreja católica. Eu não vou, né? Eu desde os 15 anos, antes de ir para Batista, eu fui para a igreja católica, frequentava a igreja católica aqui na Vila Pedroso, em Goiânia, né? Para depois ir para Batista. Da Batista para a Assembleia de Deus. Então, eu não estou voltando para trás. Eu não sou caranguejo, sapo. E também pai não salva filho. Filha não salva pai. Ezequiel diz lá, quem pecar, se o filho não pecar, o pai pagará pelos seus pecados. Se o pai não pecar, os filhos é que pagará pelos seus pecados. Então a salvação é individual. Eu tenho que, assim, num certo sentido, não concordar, mas respeitar o livre-arbítrio, mesmo dos meus filhos. Eu não estou aqui para forçar, não é nem por força nem por violência, é pelo meu Ruach HaKodesh, Ruach de Jeová. Então há liberdade. Eu não concordo. Mas como tem livre-arbítrio, eu não posso impedir porque é de maior, né? Cada um prestará conta de si mesmo. Romanos 12, 14, né?
ali perante o julgamento final, né? Que inclusive é o texto que eu queria ler aqui, ó, na Bíblia Linguagem de hoje, né? Minha Bíblia é de Jerusalém, mas eu gosto de usar também a linguagem de hoje, Hebreus 9:27. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. A linguagem da de Jerusalém, os homens estão ordenados a morrer uma única vez e depois segue-se o julgamento. Cada pessoa tem de morrer uma só vez. Isso aqui derruba a transmigração, a reencarnação, que tem que voltar a viver várias vezes, morrer várias vezes. Derruba, né, o nirvana lá da Índia, Sussara lá, que tem que atingir a perfeição depois de muitas reencarnações. O Buda, Siddhartha Gautama, diz que ele jejuou lá, meditou debaixo de uma árvore, lá em Gaia, né? E aí ele viu cada reencarnação dele. Ele viu quando ele virou uma borboleta, uma beija-flor, uma lagartixa, uma flor. Quando ele viu lá meditando, aí ele atingiu o nirvana, né? Assim diz o budismo, mas é falso, né? Não combina com a Bíblia, a religião de Siddhartha Gautama, o Buda, ou a religião de Allan Kardec, o Espiritismo, ou o judaísmo, que diz que quando alguém morre, só pode ficar no inferno, o Guerrinom, 1 ano. 12 meses, mais de 12 meses não pode. E aí é decidido se ele vai para a glória ou se ele volta à terra, numa pedra, numa árvore, numa nova reencarnação, né? Falso! Tudo mentira de Satanás. Agora, por que os homens e mulheres acreditam nisso? Porque pode fumar, beber, usar fio dental, maiô, biquíni, que é uma desgraça. Pode ir para a praia, para clube, usar batons, mal. Mas essas religiões que pregam a reencarnação não tem que pagar preço nenhum, não tem que fazer... não tem que ser kadosh, né? Santo, né? Pode viver de acordo com a enxurrada podre do mundo, a maré podre do mundo lá levando. Porque você sabe que se você jogar lixo no mar, a maré joga para fora, né? Então vai de acordo com a maré, né? Com a enxurrada podre, né? Agora, quando é o verdadeiro caminho, que é Yeshua Mashiach, Paulo disse que quem invoca o nome do Adon no hebraico é Senhor, todos que invocam o nome Yeshua Mashiach tem que abandonar o pecado ou morre espiritualmente. Qualquer um que tentar entrar no caminho, a porta estreita, o caminho difícil, espinhoso, que fere, né? Machuca os pés, há muita ferida, muito trauma, muita crise, muita prova, muita tentação na trajetória. Se não abandonar o pecado, morre, né, na tentativa, né? Correi, corra! Paulo entendia de atletismo, boxe, né? Esmurro, boxeio o meu corpo para não ser reprovado, né? Subjugo o meu corpo a servidão, ou seja, eu não faço o que minha carne quer. A carne é fraca. Em mim não habita bem algum. Não, eu não vou para onde minha carne quer me levar, não. O velho homem, a velha natureza. Esmurro, boxeio o meu corpo. Miserável, infeliz homem que sou! Quando quero fazer o bem, o mal está na minha carne, nos meus membros, e me puxa para fazer o mal. Que batalha! Mas um dia haverá a redenção do corpo, né? Sairemos dessa matéria, seremos transformados. 1 Coríntios 15, é um segredo, não abrir e fechar de olhos. O corpo mortal corruptível se revestirá da imortalidade, da incorruptibilidade. Aí nesse corpo, aí vamos viajar mais velozes do que o pensamento. Se eu pensar assim, naquele corpo glorificado, eu quero ir lá no Japão, antes de eu terminar de pensar, eu já cheguei no Japão. Só para você ter uma base, né? Assim será na imortalidade, no corpo imortal, né? Que é o que está faltando. Você entende? Então a Bíblia fala de transformação, não de reencarnação.
A Bíblia fala de ressurreição, não de reencarnação. Então eu creio nessas coisas, transformação do corpo e ressurreição. Mas ressuscita-se em corpo imortal. E aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Uma única vez, né? Cada pessoa. O salário do pecado é a morte. Romanos 4, 23. Todos os pecados destituíram estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 2. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Porque se você buscar a Deus na sinagoga, você vai seguir segundo a tradição do judaísmo. Qual deles? Arquenases, caraítas, sefardistas, coxim. Centenas de divisão na sinagoga dos rabinos. Se você for para o Islã buscar Allah, buscar a Deus lá dos muçulmanos, qual? O xiismo, salafita, árabe, sunita. Você vai para o Irã ou vai para a Arábia Saudita, Riad, ou para o Iraque lá. Tem uma cidade lá que os sunitas dizem que o 12º imã, o El-Mahdi, já vive, nasceu no ano 885 e hoje ele tem aí quase 1.200 anos. Ele está lá nessa cidade, vai aparecer na hora certa. Ainda usa a Bíblia, aí é para conveniência, né? Matusalém viveu 969 anos. Adão viveu 930. Qual o problema de um homem? Eles dizem, os imãs, os mestres lá das mesquitas Sheikh. Qual o problema do 12º imã, o El-Mahdi, do xiismo, ter 1.200 anos? Qual o problema? O problema é grande aí. Porque Bereshit, Gênesis 2,16, Jeová, o Criador, disse a Adão, no dia em que pecares, certamente morrerás. E um dia para o Criador é 1.000 anos, 24 horas. E nenhum homem viveu 1.000 anos. Portanto, é mentira do Ziatolá, do xiismo, do islamismo xiita. Matusalém, 969 anos. Adão, 930. E me dizer que tem um homem na Terra, vim me dizer que tem um homem na Terra com 1.200 anos ainda usar a Bíblia, nem entende a Bíblia direito, pode entender de Alcorão. Sunas, Surates, Haidites, mas Bíblia não. Não tem um homem que viveu 1.000 anos. Haverá um homem que viverá 1.000 anos? Haverá, sim. Mashiach, Yoshua. O Corão quer dar um reinado para Isa Salam, que é o Jesus dos cristãos, mas o Corão diz que ele não ressuscitou porque ele não morreu, e que quem morreu na cruz foi Judas Iscariote, e que Alá fez o rosto do Mashiach, simulou o rosto do Isa, de Jesus, no rosto de Judas, e mataram o homem errado. E diz que quando o Isa Salam aparece 65 vezes no Corão, o Isa, o Jesus, né? Vier, ele vai provar que nunca morreu na cruz e derrotar o cristianismo, os cristãos, a religião da cruz. Vai quebrar a cruz, segundo o Corão. Mohammed, né? Ele pode até quebrar a cruz do catolicismo, mas a cruz aqui do Brasil, o Islã não quebra, não. Porque ela é uma constelação do Cruzeiro do Sul. Aí não tem El-Mahdi, Isa, Salam, Jesus, filho da Virgem Maria, Miriam. Aí não tem Dal, Dajjal que quebra a cruz do Brasil, não. Porque ela é astro, é planeta, luz, estrelas, né? Mas da igreja romana, não, tanto faz, tanto fez, que quebre, né? E a Bíblia diz que a besta com os 10 chifres vai comer a carne da grande prostituta que está em 7 colinas, no Banco do Vaticano, torná-la nua e desolada e queimá-la com fogo, na Apocalipse 17. Então a besta vem fora do catolicismo. Entendeu? Inclusive Donald J. Trump instituiu pena de morte, fuzilamento e injeção letal. Agora. Eu não sei se é por causa de uma guerra civil que ele está prevendo, mas ele instituiu a pena de morte, fuzilamento e injeção letal. O Leão 14 de Chicago, Robert Francis Prevost, foi contra.
É contra a pena de morte. E quando vier o grande califa do Islã, no cavalo verdoso, a besta islâmica, com boca e mandíbula de leão, Babilônia, Iraque, pés de urso, o Irã, parecendo leopardo, a Grécia, o dragão lhe dará seu trono, na Turquia. E ele vai tomar a África do Norte e o Oriente Médio todinho para ele. Isso aí vai ser a favor da pena de morte. Porque a Bíblia diz que as virgens que não foram no arrebatamento, as insensatas, Apocalipse 20, elas reaparecem no milênio porque foram decapitadas, perderam a cabeça. Né? Foram decapitadas pela besta, por recusar a imagem da besta, a marca da besta na mão e na testa. Né? Me entende ou não entende? Tá vendo que tudo indica para o Corão? O cavalo, quarto cavalo, o último que falta galopar. Mas cada pessoa vai morrer uma só vez, mas ninguém quer pensar na morte, né? Salomão disse em Eclesiastes, melhor ir num velório, funeral, do que numa festa, né? Onde tem, lá era vinho, aqui é uísque, cachaça, pinga, pitu, corote, 51, né? Porque no funeral você pensa no final da estrada da vida, né? Na festa não, você acha que nunca vai morrer. Bebe, se embriaga, glutonaria, né? E a Bíblia está dizendo aqui, cada pessoa tem de morrer. Cada pessoa. Tem acepção aqui? Tem. Haverá um arrebatamento, né, da noiva da palavra. Sim, haverá um arrebatamento. A Bíblia diz isso. Haverá um arrebatamento. A noiva da palavra, como Enoque e Elias, Elial, vai sair da terra antes da grande tribulação, como guardaste a minha palavra. Eu também te guardarei da hora da grande tribulação, que há de vir e provar, tentar os moradores da terra. Apocalipse 3:10. Então a noiva tem a promessa de não experimentar a morte física. Né? Eu não vou nem debater sobre arrebatamento antes da grande tribulação, porque eles estão aí debatendo, é o maior debate hoje, se a igreja vai ou não vai para a tribulação. A igreja vai, a igreja é as virgens insensatas, as virgens loucas, né? Elas vão, todas. Ninguém vai ser arrebatado. Quem crê em Jesus, invoca Jesus, louva Jesus, paga oferta em nome de Jesus, paga dízimo em nome de Jesus, contribui financeiramente nas igrejas em nome de Jesus, prega o nome de Jesus, batiza em nome de Jesus, porque é um nome romano italiano. Se você for arrebatado, Jeová não é Deus. Olha o tamanho do desafio que eu estou te colocando. Quem vai ser arrebatado? É quem crê em Yehoshua Mashiach, que significa Jeová salve, Yehoshua, né? E que tem Yod-He Vav, Yod-He Vav, Shua, salvar, significa Jeová salva, né? Cada pessoa, isso é no mundo todo, eu já disse, exceção da noiva da palavra, que ali, antes de começar a tribulação, ela sobe, né? Como Elial, Elias e Enoque, né? Mas cada pessoa tem de morrer uma única vez, e só, uma única vez só. E depois, o que vem depois? Depois que essa pessoa vai ser julgada por Deus, né? Porque quando alguém morre hoje fisicamente, ele não vai para o presídio. O que é o presídio? É o lago de fogo e enxofre, literal e ardente. Não tem ninguém lá dentro desse lago de fogo. Os primeiros a inaugurar o lago de fogo serão as duas bestas do Apocalipse. A besta do mar e o falso profeta, que serão capturados vivos. Apocalipse 19:20. Sem provar a morte física, esses dois personagens, criaturas, serão lançados, atirados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Satanás será amarrado 1000 anos durante o milênio. Só depois da batalha do Gog e Magog, depois do milênio, é que o diabo vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Portanto, o lago de fogo e enxofre existe. É o presídio, mas não tem ninguém lá ainda. Mesmo os anjos, os malá, que pecaram, os mensageiros, os anjos malá,
foram acorrentados no Tártaro, porque você fala inferno, Hades no grego, o correto é o hebraico, Sheol, sepultura, hiena de fogo, né? Se você for discutir com o rabino, ele vai dizer que é o lixão fora da cidade de Jerusalém, onde se queima o lixo, né? A hiena de fogo. Porém, Mashiach disse: não tem mais os que podem matar o corpo e não podem fazer morrer a alma. Temei aquele que pode fazer morrer o corpo e a alma na hiena de fogo. O judeu diz: isso é um lixão. Mashiach diz: onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Então não é lixão. Sinto muito, judaizante de sinagoga, judaístas. Mas Mashiach diz que não é lixão, não, a hiena. Mas se quiser, eu ainda posso citar ali o caso do Legião. Mais ou menos 3.600 demônios dentro daquele homem que vivia no cemitério, nu, pelado, despido, amarrava ele com corrente, a força dos demônios nesse homem quebrava as correntes, porém o lugar dele era em cemitério, possuído pelos demônios. Ele só se sentia em paz, ou seja, a paz do diabo, porque tem a paz de Deus, Shalom, e tem a paz do diabo. Por exemplo, Donald J. Trump está trazendo a paz do diabo, a paz do Satanás, né? Que é uma paz falsa, né? E o gadareno, com a legião de demônios no corpo, no couro dele, ele só aguentava, só tinha a paz do diabo no cemitério. Aí então, em Gadara, ele liberta o gadareno, mas os demônios, esses seres, que não era o gadareno era um homem da cidade de Gadara. Os demônios lá, a legião, eram muitos, né? Qual é o seu nome? E eles responderam: legião, porque somos muitos, né? Mais ou menos uns 3.600 demônios dentro daquele corpo. E os demônios, esses seres, disseram: não nos mande para o abismo, lugar de tormento. Permita-nos entrar nos porcos, né? Nos porcos. Queremos entrar nos porcos. Então, você vê, há uma hiena de fogo que o judaísmo chama de lixão, mas eu discordo, porque Mashiach disse que na hiena de fogo, quem está lá, o fogo não apaga e o bicho não morre. Há o Tártaro, que é um departamento nas trevas, onde estão acorrentados os anjos que pecaram, até o dia do juízo final. Há esse abismo, que a Bíblia diz que Satanás vai ser jogado no abismo. O anjo virá com uma corrente, com uma corrente amarrará o dragão aí, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, que engana as nações, o enganador, e vai botar um selo, selar ele, ele ficará 1000 anos no abismo. Esse abismo, gente, é onde os demônios, o legião, aqueles que eram muitos demônios dentro do corpo daquele homem, não queria ir para lá. Então o lugar deve ser horrível, né? Porque no 1000 anos, no milênio, Satanás estará nesse local. Os demônios não quiseram ir para lá. Ainda tem gente que diz assim: eu quero ir para o inferno, eu não creio em Deus, eu sou ateu, eu não acredito na existência de Deus. Quando eu morrer, eu quero ir para o inferno. Nem os demônios querem ir para o abismo, o lugar de tormento. E você quer? Você é louco. Você é louco, homem e mulher, em dizer isso, mas o problema é seu, não é meu. É sua alma, seu livre-arbítrio, seu direito de escolha, e suas escolhas determinam o seu destino eterno. Você me entende? Então existe o lugar de tormento, o abismo. A Bíblia diz que quando o homem rico morreu, Lázaro, o mendigo, morreu, os anjos, os malá, mensageiros, levou Lázaro para o seio de Abraão, o paraíso, e o rico morreu, presta atenção, e foi sepultado. Então parece que a pessoa só vai para o lugar de tormento depois que é enterrado, né? Morreu, foi sepultado e abriu os olhos no lugar de tormento, com a sua língua queimando, pegando fogo, né? Só a língua. Então é um estado de espírito. Como William Brandt dizia, a quinta dimensão, o lugar do tormento, né?
que a pessoa pode experimentar em vida, porque tem gente que, quando vai morrer, ele diz, eu estou pegando fogo, e você olha, e você não vê fogo nenhum, eu estou queimando, e você não vê fogo nenhum. Jogue água em mim, jogue água! Eu estou pegando fogo. Ele já está experimentando o tormento em vida, né? Não precisou nem de morrer ainda, mas já está experimentando, né? E você diz que é ateu e quer ir para o inferno. Então que vá, ué. Vá. O inferno, a Bíblia diz que ele nunca se farta, né? Todo dia milhares e milhares de pessoas caem lá dentro. Agora, quantos entram no paraíso por dia? Eu sou de opinião e é bíblico. Escritura. Todo bebezinho, criancinha que morre vai para o paraíso. Então, se não entra pessoas adultas, homens e mulheres adultos, que sabem o que é certo e errado, que têm consciência, pelo menos bebezinho, criancinha está entrando no paraíso todo dia, porque todo dia morre criança. Todo dia morre criança, e Machia nunca disse que as crianças têm que nascer de novo, tem que fazer tevilá, mergulhar, imergir. Você fala batismo, mas batismo é grego. Deixa vir minhas criancinhas, porque de tais já é o reino de Deus, elas não tem que fazer nada. Mesmo que você crisme, batize por aspersão, água na cabeça, lá numa caneca, numa bacia na igreja católica, isso aí não empata a criança de ser salva. Ela não está se batizando por ela mesma, é o pai e a mãe que está levando. Ela não sabe o que é mão direita e esquerda, o que é certo ou errado, o que é verdade e o que é mentira. Ela está sendo induzida. E na inocência, ela não responde por ela mesma. Então ela não tem que fazer techuvá. Eu estou dizendo, é difícil hoje um homem, mulher adulto entrar no paraíso. Mas o paraíso não para de entrar pessoas. Mas as que estão entrando, na minha visão, é bebezinho e criancinha que estão morrendo hoje, em 2026, no século 21. E elas não chegam lá como criança. Elas chegam lá com a idade entre 18 anos e 21 anos. Porque no céu não tem criança. Deus não tem anjos, malá, mensageiros, para virar babá. Ficar vigiando bebezinho de um dia de nascido, 5 meses. Não tem berçário no céu. A filha de William Branham, Sharon Rosen, morreu de meningite devido à enchente em Jeffersonville em 1937. Poucos dias ou horas depois morreu a mãe, Rupe, de tuberculose. E no caixão, era um caixão para as duas. A mãe deitada no caixão, a esposa de William Branham, e a bebezinha no seio da mãe. As duas dentro do mesmo caixão foram enterradas. Poucos dias depois, o William Branham vê numa visão uma menina aparentando ter 18 anos, e ele passa por ela e diz bom dia, e ela diz olá papai. O irmão Branham era novo, o irmão Branham talvez tinha 21, 22 anos. Ele vira e diz papai, como que eu sou seu pai? Nós dois temos quase a mesma idade. Papai, o senhor prega a imortalidade na terra, mas o senhor não sabe o que é imortalidade. Outra coisa, papai, o senhor não está na terra. Aqui agora o senhor está no céu. Aqui não tem bebezinho, criancinha. Eu sou sua Sharon Rose. Eu era na terra. A menininha que morreu de tuberculose com 6 meses. E por que o William Branham viu a filha? É porque o irmão Branham tentou se suicidar. Ele era guarda florestal, ele pegou o revólver dele, né? Fez isso aqui, apontou na testa, orou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso que nos dá hoje, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, livra-me do mal. Irmão Branham, puxou o cão e a bala não saía. Ele disse, eu quero ver você, Sharon Rose. Ele disse, a morte da minha mulher eu aceitei, mas a morte da minha menininha de 6 meses eu não aceitei não. Papai vai lhe ver agora. Puxou o cão umas 3 vezes do gatilho, nada de bala. Jogo, ajoelhado, orando no quarto escuro.
jogou a arma no chão, a arma disparou. Aí ele disse, ó Deus, me deixa morrer, eu quero morrer. Depois o William Branham diz assim que o suicídio não aconteceu, não era Deus guardando o homem William Branham, mas era Deus guardando o dom de profeta, de mensageiro que o William Branham tinha, nasceu com esse dom, porque vocações e chamadas são sem arrependimento. E aí para ele parar de tentar se suicidar, porque ele guardava, era guarda, né, florestal, ele viajava, ele vigiava uma instalação elétrica de alta tensão, inclusive ele tentou pegar nela, para ir ver Sharon Rose, 10.000 volts, ia torrar, desintegrar ali, né? Quando ele vai pegar, o Criador não permite. Mas depois que o Criador viu que ele iria dar um tiro na cabeça para encontrar o bebezinho, o Criador permitiu ele ir lá onde o bebê estava, mas já não era um bebê, era uma jovem de 18 anos. Olá, papai! Nesse momento, quando ele orava e tentava o suicídio. Papai, o senhor prega imortalidade na terra, mas o senhor não sabe o que é imortalidade. O papai não sabe o que é imortalidade, não. O senhor não está na terra, o senhor está no céu. Deus permitiu o senhor vir aqui. E como eu posso ser seu pai? Se nós dois temos quase a mesma idade. Aqui não tem criança, nem velhos, né? No paraíso, no céu, não tem velhos de 80 anos, 90 anos, 120 anos, de 50 anos, não tem velhos. Veja que, numa visão, o William Branham mordeu no dedo, né? Porque ele vê o corpo dele, aí é outra visão, onde ele vê o grupo dele, né? O William Branham vê o grupo dele. Interessante aqui, o William Branham diz que estava todo mundo de vestido, né? Na visão da sexta dimensão, descalço, num gramado verde, as mulheres de vestido, os homens de vestido, as mulheres de cabelo longo, né, solto, descalças. O William Branham vê o corpo dele, porque aí é onde o William Branham diz que o paraíso está a 3 metros acima da nossa cabeça. Que ele está nesse lugar e ele vê o corpo dele na cama, dormindo. Como é que eu posso estar lá e cá ao mesmo tempo? Eu estou sonhando. Não, eu estou sentindo meu dedo, ele morde o dedo. Não é sonho. Aí ele já sei, ele passa a mão na cabeça. Porque o William Branham era careca, calvo. Porque o barbeiro errou, em vez de colocar água, colocou ácido. E aí aquilo pegou na cabeça de William Branham, ele ficou calvo. Aí quando ele passa a mão, ele tinha 53, quase 55 anos. Ele passa a mão e ele diz, olha, eu não estou calvo aqui nesse lugar. Meu cabelo está aqui. Aí ele olha para a mão direitinho, bom... Minhas mãos não são as mãos de um homem de 50 e tantos anos. Aí ele entendeu que ele estava no paraíso. E ele queria ver Paulo, o grupo de Paulo. E a voz disse que Paulo não estava ali, onde estava o grupo dele. Então Paulo é um grupo diferente. Por isso que eu prego que a mensagem de Paulo é diferente da mensagem do profeta William Branham. Onde está Paulo? Estava lá, mas em outro departamento. Como eu estou explicando para vocês, o inferno, se chama de inferno, a quinta dimensão, a Bíblia e o William Branham mostra que tem departamentos diferentes. O Tártaro é onde está só os anjos que pecaram, acorrentados para o juízo final. Os malaus mensageiros. A hiena de fogo, o lugar de tormento é onde estão os pecadores, né? E tem o abismo, que é um lugar que os demônios não quiseram ir, mas irão. Satanás será preso 1000 anos nesse abismo. A Bíblia diz isso. E como a quinta dimensão, o inferno, tem vários departamentos, o paraíso também, o céu, o reino celestial, as moradas celestiais, também é composta de departamentos diferentes, porque onde estava o departamento, lá o grupo de William Branham, não estava o grupo de Paulo e nem Paulo, ele não pôde ver Paulo. Isso significa que a mensagem de William Branham não é a mesma de Paulo, embora William Branham falou. Eu preguei o mesmo evangelho de Paulo, e a multidão, seguidores, discípulos, os que converteram na mensagem de William Branham. William Branham perguntou, porque a voz diz, esses são seus... você tem se reunido com os seus,
O irmão Brana perguntou, é todos eles Brana? Não, mas são seus convertidos, que você converteu na terra. E Paulo está em outro lugar. Aí o irmão Brana diz, então, eu preguei o mesmo evangelho de Paulo, a multidão disse, estamos confiando nisso. Mas hoje eu estou aqui para dizer que William Branham não viu Paulo, não viu o grupo de Paulo, não é a mesma sã doutrina. A mensagem de William Branham não é a mesma mensagem de Paulo. Só dele não vê Paulo. Ah, mas a multidão diz, estamos segurados nisso. Ele se aproximou, William Branham, de Paulo. Quem está a pregar o que Paulo pregou, sou eu aqui, pela graça e misericórdia do Criador e do seu Filho Yahushua Mashiach. Batismo em águas, teve lá, mergulho e missão em nome de Yahushua Mashiach. A mulher lavar os pés em casa, não depois da ceia. O uso do véu, o uso da túnica. Tem aí 700 mandamentos, ou mais. Não pagar dízimo. Você entende? Pela misericórdia e graça do Criador, sou eu que estou a pregar. Pela graça e misericórdia do Filho Yahushua Mashiach. E o grupo de William Branham não é o grupo de Paulo. E o William Branham não é Paulo. E Paulo não estava lá no departamento de William Branham no paraíso. Nem adiantava procurar. Mesmo a voz disse que estava em outro lugar ali. Por isso que eu estou a vos convidar, branamista, embora o meu apelo, o meu convite não será atendido, mas eu devo sempre convidar. Faz parte da pregação fazer a chamada, o convite, o apelo, para você vir largar as fitas de William Branham e voltar à palavra original das Escrituras. Vir à palavra original. Não é seguir o homem, André Luiz Nunes. Eu não salvo a mim mesmo. Eu também sou pecador. Eu reconheço meus erros, minhas falhas. Peco 1000 vezes por dia. Mas estou me esforçando. Eu não tenho amigos. Eu não vou em casa de ninguém. Eu não comemoro aniversário, não vou ao aniversário de ninguém. Eu não comemoro ano novo, não vou em festa de Réveillon de ninguém. Eu caminho sozinho. Porque acredito que, como Enoque caminhou só, com Deus 300 anos, devemos também caminhar só. E Enoque foi raptado. E nessa mistura de igreja e religião, e denominação, e organização, e ismos dos tabernáculos, não tem como haver arrebatamento. Mas quando a pessoa morre, ela deixa de existir, ela não existe mais. Para essa dimensão aqui, deixa. Os mortos nada sabem o que ocorre com os vivos. E a Bíblia proíbe invocar os mortos, consultar mortos. Mas lá em 1 Samuel 28, Samuel, a bruxa lá, a pitonisa, a feiticeira, trouxe Samuel. Trouxe sim, era Samuel. Não era o demônio. A Bíblia diz que era Samuel, está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz. E o diabo, Satanás, veio disfarçado de Samuel. Não. Era Samuel. E por que ela trouxe? Porque ali era sangue de bodes e touros, ovelhas, rolinhas, pombinhas, e aquilo era fraco. Aquilo nem perdoar pecado, perdoava, cobria o pecado por um tempo. E também o paraíso era embaixo da terra. O rico via Lázaro no paraíso. Porém, a Bíblia diz no Salmo 24, Efésios 4, 8 em diante, que quando o Mashiach ressuscitou, ele transportou o paraíso para cima. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Porque quando ele morre, ele dá um grito na cruz. Muitos dos que dormiam no sepulcro ressuscitaram com ele no primeiro dia da semana. E apareceram a muitos na cidade. Eram os santos do Velho Testamento que no Salmo 24 gritaram: abra os portais da eternidade, vai entrar o Rei da Glória. E os anjos, os malá, disseram, só um minutinho. Você tá corta a cabeça ou é que eu... Você já corta? Corto. Vou lhe trocar o óleo. Certo. Daqui a pouco eu volto. Certinho. É um cliente querendo cortar cabelo. Então, é isso. Abra os portais eternos que vai entrar o Rei da Glória. Aí os anjos, os malá, mensageiros dentro da cidade dos portais eternos, quem é o Rei da Glória? É o Salvador, é Adão. É Mashiach. Ele venceu. E as portas da eternidade, eles entraram. Então, quem morre hoje,
não desce para o paraíso embaixo da terra. Não tem mais paraíso debaixo da terra. Se tivesse qualquer espírita, médio do espiritismo, poderia trazer um salvo, um santo, um kadosh de dentro do paraíso, como aquela pitonisa, bruxa, feiticeira, trouxe o profeta Samuel. Hoje é impossível trazer, porque os santos, os kadosh, agora estão debaixo do sangue do Mashiach e Yehoshua. Esse sangue, o Maomé diz que é como um cloro, né? Ele não cobre pecado. Ele faz os pecados sumir, desintegra pecado, desaparece. Ainda que o vosso pecado seja como a areia da praia, eu os lançarei no mar do esquecimento e deles não me lembrarei mais. É o sangue. Mas vamos responder uma pergunta aqui. Os médios, as pitonisas, feiticeiro, bruxo, não pode trazer alguém que é salvo pelo sangue do Mashiach Yehoshua do mundo dos mortos, porque o paraíso não está debaixo da terra, foi transportado, subiu, né? Levou cativo o cativeiro. Sim. E esses aí que vai no centro de macumba e tem a carta psicografada, quem são esses aí? Demônios. Demônios, porque o homem rico pediu para alguém dos mortos ressuscitar e na casa dos seus 5 irmãos, dar o aviso para ele fazer techuvá, converter, para não ir para o lugar de tormento. Abraão disse, lá na terra tem Moisés e os profetas. Mas isso era o tempo da lei. Eu acredito que hoje aqui na terra tem Paulo e os mensageiros, né? Entendeu? Porque nós não estamos na Torá, lá era Moisés e os profetas. Malahim, Malaquias, Zacarias, Ageu, Abacuque, Sofonias, Ishaial, Isaías, Ezequiel e Ermial. Hoje eu acredito que aqui na terra é Paulo, as 14 cartas de Paulo, os escritos, e os mensageiros. E um dia Deus iria levantar um mensageiro que iria pregar só Paulo, as 14 cartas corretamente. E é o que estamos vendo agora. Tem Paulo, as 14 cartas de Paulo e os mensageiros. Eu não vi Paulo dizer que ele é profeta, não. Tem os profetas aí da Bíblia, Ágapo. Os profetas que desceram de Jerusalém, né? Existe, sim, profetas, né? Mas um apóstolo, em Efésios 4:11, é maior do que um profeta. Primeiro apóstolos, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastor e quinto doutor. Em 1 Coríntios 12, Paulo diz, na escadinha da hierarquia, que primeiro Deus colocou apóstolos na congregação. Segundo profetas, terceiro doutores, aí você vai lendo lá, ó. Governo, curas, línguas, interpretação de línguas, milagres, né? Mas primeiro os missionários, os enviados, os apóstolos. Então você quer me dizer que um apóstolo é maior do que um profeta no Novo Testamento? Sim, é isso mesmo. É a Bíblia que criou, as escrituras que criou a escada de hierarquia. Como no bombeiro, na polícia militar, onde quer que seja, tem hierarquia. Tem os chefes, o subchefe, os diretores, até chegar os colaboradores, os funcionários. No quartel é coronel. A maior patente aí vem subtenente, coronel, capitão, coronel, vai descendo. Sargento, cabo, soldado, recruta. Então também na Keilah, comunidade, na congregação tem a hierarquia. E não adianta tentar colocar profeta em primeiro lugar. Igual o Cacu fez lá no livro dele, está errado. Cacu diz que só existe 4 ministérios, que pastor não é ministério. Cacu diz que tem poder de remover uma escritura da Bíblia. Eu acredito que o único poder que o Cacu tem para remover é o que ele faz no livro dele, arrancar a página, borrar, apagar da Bíblia. Cacu não tem poder de remover nada, não. A Bíblia tem aí 4.000 anos, 5.000 anos. Cacu tem... Cacu é da mesma idade do que eu, 53 anos. Cacu tem poder de remover nada da Bíblia, não. Cacu só tem poder de pregar mentira, para enganar e seduzir. Agora, do livro dele, eu vejo ele removendo, arrancando folha,
arrancando profecia, ele disse que não haveria guerra na África Negra enquanto ele estivesse vivo. Já tem uma guerra de já há vários anos no Sudão, né? Negros lá. Houve guerra do Congo com Ruanda. Ou seja, aí como a palavra do Kaku caiu por terra, ele foi lá em Kaku 105 e apagou essa profecia. Borrou no espanhol, apagou. Quitou, né? Retirou do livro dele. Aí ele tem poder, mas da Bíblia Kaku não tem poder de tirar nada, não. E quem vai seguir as escrituras não vai seguir Kaku. E se seguir, se for escolhido, eleito, pode ser enganado por pouco tempo, médio tempo, muito tempo, mas um dia Jeová, o Criador, abre os olhos, pinga colírio, né? Nos olhos para enxergar. Então, quando a pessoa morre, ela deixa de existir? Não. Ela continua existindo, mas não tem contato com esse mundo aqui. E ela pode voltar a esse mundo? Depende do Criador. O profeta Moisés não morreu? Elias não morreu, Elial. Foi arrebatado vivo. E Moisés não veio conversar com Yehoshua lá no Monte Hermon da Transfiguração? Vai depender do Criador. No caso, William Branham foi levado ao céu para ver a bebezinha de 6 meses. Quando ele chega lá, ele toma uma surpresa. A menina é uma jovem de 18 anos. Ela tinha morrido poucos dias. Também lá ele vê a esposa dele, Rupi, né? Ele conversa com ela, né? Você entende? E ele chega a dizer que quando ele está saindo da visão, no quarto escuro, onde ele tentou o suicídio, ele ainda sente ela no ombro dele, né? Então ela estava aqui na Terra, né? A questão é que o paraíso, o céu, gente, é só 3 metros de altura, tá? De cima da sua cabeça, não é longe. E tudo depende do Criador. O Criador pode permitir alguém que já morreu voltar? Pode. Depende do propósito, da finalidade, do objetivo. No caso de Yehoshua, no Monte Hermon, ali estava Kefa, que se chama de Pedro, e Jacob, que se chama de Tiago, e Yohanan, que se chama de João, mas Elial e Moshe. A Bíblia diz que os 2 profetas, Moisés morreu, estava a conversar com Mashiach a respeito da morte do Mashiach. Então tinha um propósito para vir. Isso aí, Elias não morreu, mas Moisés morreu e foi sepultado no Monte Nebo, na Jordânia. E ele está ali, falando com Mashiach. Então quem morreu não existe mais para esse mundo, não. Para voltar a existir para esse mundo, só se for por uma intervenção sobrenatural. E Deus pode permitir, como eu disse, depende da finalidade, do objetivo, do propósito, da missão, da intervenção, como ocorreu com William Branham. Senão o William Branham ia se matar, ia se suicidar mesmo, ele estava disposto, ele estava tentando mesmo o suicídio. Mas por ser escolhido, Deus não permitiu o seu profeta se suicidar. Se você quiser saber, nem o rei Saul se suicidou. O Amalequita lá que Davi matou, que chegou com a coroa de rei, do rei Saul, diz que a vida toda estava dentro de Saul. Saul tinha se atravessado com a sua própria espada. O Amalequita diz, a vida estava nele. Eu terminei de matar ele, Davi, rei Davi. Matou mesmo Saul? Matei. Então você vai morrer. Você acha que você fez um bom serviço? Você matou o ungido do Senhor. Eu cortei a ola de Saul, doeu meu coração. Mate esse Amalequita. É por isso que William Branham diz que Shaul, o rei Saul, foi salvo. Porque ele não se suicidou. A vida estava nele. Entende o que eu estou a pregar? Então quem morre continua existindo. Se é salvo numa outra dimensão, paraíso. Se é perdido lá no lugar de tormento. Está queimando a língua lá. Eu não sei, acho que tem gente que queima só o rosto. Eu acho que tem gente que queima só os olhos. Eu acho que gente, quem gosta de ouvir fofoca, deve queimar só as orelhas, né? Eu acho que tem gente lá que só queima os pés, né? Que não para de andar em bar, motel, campo de futebol, cinema. Então vai queimar só os pés, né? Não sei. Deve ser assim, né? No caso do rico, a linguona dele estava queimando. Às vezes ele falava muito mal dos outros, né? Estava apagando com a língua lá, né? Cuidado, eu não estou pregando mentira, não. Mas a pessoa, para esse mundo, não existe mais, não. Continua existindo em outras dimensões, né? Porque a alma, ela vive fora do corpo. Quando você vai dormir, seu espírito, sua alma,
seu espírito sai do corpo. E se você tiver consciente, você sabe onde você esteve, né? Outro dia mesmo, eu não disse pra minha mulher que eu saí do corpo aqui no meu quarto aqui. Não é a primeira vez, né, que isso ocorre, né? Acho que é a segunda vez eu saí, eu vi eu atravessando a porta, eu vi eu andando nas ruas, e eu vi um conjunto bem rico, né? Casas ricas. Eu queria ir naquele bairro rico, mas algo me impediu de ir lá, né? Aí eu ia em lugares pobres, né? Só onde tinha pobreza. Mas eu queria, tentei ir, forcei eu mesmo ir. Algo não deixou eu ir lá naquelas casas, naquele condomínio de gente rica, né? Eu falei para minha esposa, essa noite eu saí, né? E eu estava bem consciente, eu não tive medo, né? Como na primeira vez, quando eu saí, eu tive uma êxtase em Aracaju, acho que foi no ano 2000 ou 1999, né? E ali eu vi 4 coisas, 4 visões naquela êxtase, 2 já cumpriu, e tem aí 26 anos, eu estou esperando ainda cumprir mais 2 coisas, né? Daquelas 4 visões, e quando eu tive a experiência, eu estava acordado, eu vi eu saindo do corpo. Quando terminou, eu pensei, se isso aí for a morte, se a morte for igual isso aí que eu tive, sair do corpo, então é bom demais. Eu vou dizer que mais ou menos o que se parece é a sensação de arrancar não um dente de osso, é a sensação de arrancar um dente de leite mole. No momento que você sai, é a mesma sensação. Não é dente de osso, porque o dente de osso causa um trauma difícil, principalmente o dente ciso. Outro dia eu extraí o dente ciso, é difícil recuperar, né? Tem que ter muito repouso. Mas a sensação da êxtase, e uma êxtase é sair do corpo, é semelhante a extrair um dente de leite molinho, bem molinho mesmo. Dá aquela pequena sensaçãozinha, de repente você está fora, né? De repente você perde o medo. E as 2 vezes que eu saí, eu vi que do outro lado você não caminha com os pés, não. É como se flutuasse, né? Você anda, mas não anda com os pés, né? É tipo um movimento que não dá para explicar, né? Então eu estou aqui para pregar isso. Existem outras dimensões. Morreu, acabou, não existe mais, mas é para o mundo aqui, do cromos, do tempo, né? Da matéria, da luz, do espaço, da 4ª dimensão, que é as imagens de televisão, ondas sonoras de rádio, agora a internet. Você sai dela, você perde o contato com a matéria. Aí você vai para outra dimensão. Aí lá, o alfabeto aqui, as 24 letras do alfabeto português, é pobre, fraco, para escrever ou descrever como que é a vida lá, não? Você me entende? Como que é a vida lá, não? Então eu estou a vos explicar coisas, né? Ô pregador, eu estou encerrando. Ô pregador, me responde uma coisa, tem salvação em alguma igreja? Eu me lembrei. Ontem eu tinha dito que eu tenho 3 agravantes que para não ser profeta, né, segundo minha mulher. Signo de Capricórnio, nascido no dia 25 de dezembro, dia de Natal, do Papai Noel, e o nome é André Luiz. E André Luiz foi um espírita aqui no Brasil, né? Tem muitos centros espíritas chamados André Luiz. É o maior nome espírita do Brasil, né? Eu disse que eu não estou lutando para ser profeta, não quero ser profeta e não sou profeta. E questão de nome, né? Quem colocou foi minha mãe, né? Não foi nem meu pai, né? Também estou confiado na pedrinha branca, que quem receber vai receber um novo nome, que quem sabe, Apocalipse 2, na Era de Pérgamo, só aquele que recebe. Então, o meu verdadeiro nome não é esse na eternidade. Mas eu também não vou mudar de nome, não. Porque tem gente com nome bom e faz coisa ruim, né? Tem gente com signo bom aí, de carneiro aí, Aires, né? E é pregador, é pastor e tem mulheres amantes. Dá escândalo, né? E o povo cego. Então, para mim, o que impede um homem de pregar é ele ser um adúltero, um fornicário, né?
um mau exemplo, um mau caráter, né? Não é signo, data de nascimento, ou nome que pai e mãe pôs, que vai empatar, não. Eu não vejo impedimento aí. Se alguém vê, é problema de quem vê. Tanta gente com nome bíblico aí matando, adulterando, virando assassino, homicida, virando adúltero, né? Pastor adúltero com nome bom, né? Então, essas coisas para mim não atrapalham. Se você vê que atrapalha, é problema seu. Eu não vejo problema. Quando a coisa tem problema mesmo. Quando não tem, não tem. Agora, criar problema onde não tem problema, aí é loucura, né? Mas tem salvação nas igrejas? Não. Tem salvação em alguma religião? Também não. Nem judaísmo, cristianismo e islamismo. E em Jesus tem salvação? Aí é que não tem salvação. Mas e você prega que William Branham, pregando Jesus, foi salvo, Dwight Moody, David Livingstone, Hudson Taylor, Adoniram Judson, William Carey na Índia, né? John Wesley, Lutero, porque era o tempo da ignorância, era o tempo do processo da formação do pé de trigo, pé de milho, né? Que passa pelas folhas, brotos, o pé, o pendão, a espiga, a casca, né? Então, isso que é o tempo da ignorância. Porém, hoje nós estamos na fase do grão. O nome que salva, a salvação está em Yahushua Mashiach. Está somente nele, né? Mas você quer ir com Jesus, você tem livre-arbítrio. Eu não quero impedir ninguém de ir para o inferno, para o lago de fogo, para a hiena de fogo, para o lugar de tormento, para o abismo. Não vou impedir, não. Você vai com sua boca, suas mãos, seus pés, com os membros do seu corpo, com seus atos, com seu pensamento, com a sua mente, com suas palavras, com sua crença. Quem sou eu para impedir, gente? Tudo é individual. William Branham disse no hotel, quando cortou as referências 261 ao 374 da fita cassete magnética do 7º selo, e gravou 15 minutos e adicionou a parte cortada da fita. Lá ele diz: milhões que acham que estão salvos vão virar poeira atômica, poeira cósmica, poeira nuclear. Acham que estão salvos porque fala em língua, diz que expulsa demônio, faz cura, milagre. Poeira, vai virar poeira, vai desintegrar, né? As bombas atômicas vão ser detonadas, haverá uma guerra nuclear. Eu não disse que eu sonhei, que eu estava num lugar e eu via nesse lugar as pessoas saindo e recebendo máscara contra a radioatividade. Alguém me deu um crachá, um cartão, e tinha um número. Eu olhei bem no número e aí eu disse: eu não quero essa máscara, e também eu vou para o final da fila porque eu vou ser salvo. Aí o sonho, a visão acabou, né? Terminou ali, né? Eu disse: eu vou ser salvo, eu não vou usar isso não. Mas eu acredito que vai ter que usar, porque eu vi lá, né, no sonho, na visão noturna, vão ter que usar máscara. E os que acham que estão salvos vão virar forragem, poeira atômica, nuclear, né? Essa hora está chegando, gente. Esta hora está chegando, né? Simplesmente está chegando. Agora, o Brasil está tentando criar uma lei chamada lei... É com isso que eu vou terminar aqui agora. A lei da misoginia, né? Ou seja, quem falar contra uma mulher vai pegar 2, 3, 4 anos de prisão, e é crime que não se prescreve, né? Você sabia que no Brasil um assassinato pode se prescrever? Eu vi essa semana, eles prenderam um homem no Paraguai que matou uma mulher há 30 e tantos anos. Faltava 2 anos para prescrever o crime. Aí pegaram ele, né, e prenderam. Se passasse mais 2 anos, não poderia capturá-lo. Porém, o crime de misoginia da Soraya do Mato Grosso, da senadora aí, que era bolsonarista, agora é petista, se for aprovado, não prescreve. E agora ela está atacando o Frei Gilson aí da Igreja Católica, chamando ele de falso profeta, porque ele diz que a mulher deve ser submissa ao homem. O Frei Gilson, o católico, estava citando a Bíblia. Por que a Soraya não prende o Criador, Deus? Que a Bíblia é a palavra de Deus.
Por que não manda a Polícia Civil Federal prender ao Criador? Por que ela não chama Deus de falso Deus? Eu não sou católico, eu não concordo com a doutrina do Frei Gilson, mas se ele falou que a mulher tem que ser submissa ao homem, eu estou de acordo com ele. Não me importa se é macumbeiro, espírita, evangélico, cristão, muçulmano, judeu. Se citou a Bíblia certinho, eu vou concordar. Agora, na parte que citar fora da Bíblia, eu vou discordar. Eu não posso ser contra a palavra de Deus, jamais. Nem na boca do incrédulo, de um ateu. Mas a mulher não estava nos 6 dias da criação. Ela foi criada por último. Ela nem foi criada por último. Deus já tinha parado de criar. Criou as obras em 6 dias. A coroa da criação é o homem, né? A imagem do Criador, a imagem de Deus. Agora eu estou vendo aí um monte de gente, porque agora a onda agora, a coisa agora é Bíblia em hebraico, né? E os rabinos estão dizendo, quem ensinou que Eva foi feita de um osso de Adão, da costela de Adão, está errado. Traduziram mal a Bíblia. E eu estou vendo aí, né? Mas o Branham já tinha dito que Adão era o homem espírito, ele era macho e fêmea na eternidade, né? A Bíblia diz, porque o homem primeiro foi criado na eternidade, macho e fêmea. E quando o Criador pega ali uma costela de Adão e forma o corpo da mulher, mas aí não é nem no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, nem no 6º dia, nem no 7º, porque no 7º ele não cria mais, ele descansa. E quando a mulher é formada, já tinha cessado os 6 dias da criação. Então a mulher não estava na criação original. E ela é formada de um produto de Adão, e ela se torna, se vai achar ruim, eu não posso fazer nada. Pois a mulher é um subproduto do homem. Homem não engravida. Homem não tem útero. Homem não menstrua. Não tem dias críticos. Não vem me dizer que mulher é igual ao homem, homem é igual a mulher. Não tem. Além do mais, a Bíblia diz que o homem é a imagem do Deus Criador. E a mulher é a imagem do varão, do homem. Que o cabeça do homem é Machia, o cabeça de Machia é Deus, Jeová. O cabeça da mulher é o varão. E a mulher é o quê? Cabeça de quem? A mulher é o corpo do homem. O homem é o cabeça da mulher. O homem se completa com a mulher. Ele é que é o cabeça. Ela que tem que estar debaixo da autoridade da cabeça, que é o homem. Não a cabeça debaixo da autoridade do corpo, porque a mulher sem o marido é sem cabeça. Tem corpo? Tem, mas não tem cabeça. E mesmo se ela não casar, ela está debaixo da autoridade do pai e da mãe. Deve obedecer o pai e a mãe. E se ela casar, virgem com homem virgem, ela vai para debaixo da autoridade do varão, que é a sua cabeça. Ela deve obedecer seu marido. Isso é misógino, você diz, né? Então, vão lhe prender. Eu quero ver prender o Criador. Porque isso aqui é Torá do Machia, através de Paulo aí, ó. Efésios 5, o homem ama a mulher seja submissa ao marido. Torá, não é lei mais de Moisés, é lei do Machia. Na graça e na verdade, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. A mulher foi a última coisa a ser feita, não nos 6 dias da criação, mas depois que terminou de criar. Ela não estava na criação original. Por isso que Kéfas diz, ela é o vaso mais frágil. Um homem deve saber coabitar com a sua mulher. Se não souber viver com a sua mulher, o marido, as suas orações não serão respondidas no passo do teto. Porque a mulher, ela cria a atmosfera. Não igual o homem, mas o homem também é um criador de atmosfera. Não tem muitos casais que são casados e vão ter relação íntima. No mundo diz fazer amor, termina fazendo ódio, né? E até matando um ou outro, né? Feminicídio. Mulher matando marido, marido matando mulher. Eles fazem ódio, né? Se odeiam, se acabam. Mas a mulher não estava nos 6 dias, né? E se quiser saber, não é difícil de entender, porque o Mambrana diz que na natureza o leão é mais bonito do que a leoa, o touro com o chifrão dele lá, mais bonito do que a vaca, o pavão do que a pavoa,
o galo mais bonito que a galinha. Porém, quando chega o homem ou a mulher, como a mulher não estava nos 6 dias originais, a mulher é mais bonita do que o homem, né? Uma mulher põe silicone nas nádegas, silicone nos seios. Essa semana uma morreu aqui em São Paulo fazendo 3 cirurgias plásticas nos seios, nos peitos, no abdômen. Uma lipoaspiração, arrancando gordura 10 horas. Acabou morrendo. A mulher já era bonita. Outra brasileira morreu na Bolívia. A Miss México foi assassinada dentro de casa pela sogra, que disse, você roubou meu filho de mim, toma. 6 tiros, né? Tudo gravado, né? Uma mulher muito bonita. A sogra matando a própria nora, né? Você roubou meu filho de mim, né? Acabou matando a Miss México e é um mata-mata aqui. Essa semana, Miss não sei o que, de qual estado aqui do Brasil, o namorado jogou ela do 13º andar do Rio de Janeiro. Outra mulher muito bonita, né? Aí é um mata-mata. É um mata-mata que não para, né? E as mulheres bonitas põe silicone nos seios, nos bustos, nos peitos, nas nádegas, faz lipoaspiração e tal, e usa umas roupinhas, uns trapinhos assim. Ela manda mais gente para o inferno, o tormento, do que todos os bares, botecos dando bebida alcoólica de graça. A mulher ainda tem esse poder. Sexo! Sexy! Tanto que hoje as igrejas descobriram que uma mulher dirigindo uma igreja ganha mais gente do que homem. Aí agora tá elas aí. Igual uma linguiça calabresa e toscana, aquelas roupas coladas no corpo, porque se uma mulher usar um vestido decente, ninguém vai. Mas elas top model, né? Dentro das igrejas. Batom, esmalte, roupa bem grudada no corpo, bem bonita, e as igrejas lotadas, porque os homens ficam igual cachorro louco babando, né? Para fazer relação sexual com elas, né? É assim que está o mundo, né? A mulher levou o mundo à perdição. A mulher nos tirou do jardim do Éden. Fez o homem ser expulso, porque a Bíblia diz: Adão não foi enganado. A mulher, sendo seduzida pela serpente, transgrediu. Resultado: Adão foi expulso do jardim do Éden por causa da mulher. Porque Deus vinha toda a viração do dia, depois que Eva fez relação sexual com a serpente, que tinha mãos e pés, era um homem pré-histórico. Foi a maldição que fez ele deixar de ser erecto e virar um réptil, um ofídeo, rastejar com o estômago no pó da terra. Mas quando estava ali na forma de um homem pré-histórico, engravidou Isha, Rava, a mulher. Mas antes de Deus vir à tarde, Eva fez o que fez. Porque a Eva disse ao Criador: foi a serpente, ela me enganou e eu comi. E você, Adão, a mulher que tu me deste por companheira, me deu do fruto proibido e eu comi. E o que é esse comer? O que é esse comer? Por acaso não significa sexo? Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come. Aí é o ato sexual. O próprio ato sexual, eles dizem no Brasil que é uma maçã, comer maçã. Mas na verdade não é uma maçã, 2 maçãs por dia, para quem está constipado, não está eliminando, defecando, é bom. Você não sabe o tanto que comer 2 maçãs por dia resolveria tantos e tantos problemas de saúde. Mas o comer ali não é comer maçã, é o sexo mesmo. Comer quer dizer sexo. Ela come, a mulher adúltera, limpa a boca, depois diz: eu não fiz maldade nenhuma. Comer, a serpente me deu e eu comi com a serpente. A mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto proibido e eu comi com ela. Ou seja, Eva aprendeu a fazer sexo. Mas temo que Paulo diz assim, em 2 Coríntios 12: oxalá me suporteis um pouquinho na minha loucura, porque estou zeloso de Deus por vós, porque quero vos apresentar como uma virgem ao seu marido, a saber, Machia. Temo que, como a serpente seduziu Eva, venha seduzir alguns de vocês. No caso, a serpente é o diabo.
No caso do Éden, Eva ficou grávida. Ela até achou que o Caim foi um varão que Deus deu a ela, porque Deus tinha dito em Gênesis 3,15: eu vou fazer inimizade entre você, serpente e a mulher. Vou colocar inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Você ferirá o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Aí já não era o animal, já era o diabo. Que uma coisa é Deus falar com o animal: você fez isso? Maldito é mais do que todos os animais do campo. Andará, rastejará com teu estômago. Aí é o animal, não é o diabo. Mas quando Deus diz: você ferirá o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça, aí não é um animal, não. Aí é o diabo mesmo. Você tem que separar o que é o espírito, Satanás, o diabo, que Ezequiel 28 diz que estava no Éden, o querubim ungido, né, protetor, do animal serpente. E esse animal que está na terra hoje, sucuri, jiboia, mamba negra, mamba africana, né, não é o mesmo do jardim do Éden, não. O do Éden falava, pensava, raciocinava, conhecia as regras, sabia como engravidar uma mulher. Era um homem pré-histórico. Parecia mais com o homem do que o gorila, o chimpanzé e o macaco. É o elo perdido. Deus virou, fez ele virar, arrancou a coluna cervical, as 2 mãos, os 2 pés, tirou a capacidade de raciocinar, pensar e falar, fez virar um ofídeo, um réptil. E aí a ciência não pode descobrir, que o elo é bem perdido, o elo perdido. E aí você tem que separar o animal do querubim que estava no Éden, de Satanás, o sedutor, né? Ele usou o animal, mas o animal não era o diabo. Caim é filho do pai dele. No natural é a serpente, no espiritual é Satanás. Abel, o pai dele no natural é Adão, no espiritual Abel é filho de Deus. Aí é 2 pais. Tem o biológico e o espiritual. Deus não é pai de todo mundo. Você entende o que eu estou a pregar nesta hora? Então ela ficou por último, né? Fez o homem ser expulso do jardim, porque se Adão não faz sexo com Eva, não come aquele fruto proibido, que era o sexo, experimenta Eva já tinha perdido a virgindade, Eva já estava em adultério. Se Adão diz: não, vamos esperar até a viração do dia para Deus resolver, Deus queimaria, destruiria, fulminaria Eva e a serpente, os 2 juntos, mas Adão não queria que Deus destruísse Eva e caiu com os olhos abertos. E o resultado? Consequência: expulso do paraíso. Por isso que a mulher, Paulo diz, não pode ensinar. Não estava nos 6 dias da criação. Deixa uma mulher virar pastora. Eu vou dizer o resultado disso: sexo. Do púlpito para o motel, do púlpito para o escritório da pastora, vai virar motel. Do púlpito para a cama, vai virar motel. É isso. Vou ir agora. É isso que vai virar. Aí Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o varão. Aí encerrou. Quer discutir? Discuta, mas eu estou pregando a palavra original. Olha aqui, o Criador e Jeová, Abba Pai, e seu Filho, o mediador e Salvador, Yahushua Mashiach, abençoe essa palavra nessa hora, amém.